falei aqui, você deve estar pensando assim, nossa senhora, gente, mas é muito difícil fazer receita sem glúten, eu vou desistir. Eu tenho que conhecer tudo isso. Calma. Você tem que conhecer. Mas você não tem que conhecer tudo isso do dia pra noite. Isso é aos poucos, é um passo por vez. Por isso que você precisa de alguém que te ensine um passo por vez. Por exemplo, você vai usar farinha de coco quando? Nas suas primeiras receitas eu não recomendo, porque é uma farinha mais complicada de usar. Farinha de aveia, também não recomendo nas primeiras receitas, então você não precisa conhecer essas farinhas agora. Ah, eu quero fazer uma receita de bolo. Leva farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno, polvilho doce e amido de milho. Tá resolvido, você precisa conhecer um pouquinho sobre essas farinhas. É um passo por vez, isso é importante que esteja aqui, ó, na cabeça de vocês. Quando você entende que não é aquele information overloader, ou seja, meu Deus, é um mundo de informação ao mesmo tempo, você vai com calma, vai fazendo aos poucos a sua receita, vai entendendo somente o que você precisa para aquele momento. Não fica antecipando o sofrimento. Ah, meu Deus, eu tenho que conhecer essas farinhas aqui, essas aqui eu não sei substituir, eu não sei em quais grupos elas pertencem. Calma. É um pouco por vez, você vai aprender um pouquinho e aplicar um pouquinho. É assim que a gente faz, é devagar. Tem que ser devagar, senão você desiste. Porque se você quer aprender tudo ao mesmo tempo, você não aprende nada. E essa parte de eu sempre frisar, você aprende um pouquinho, aplica um pouquinho, é essencial para você acertar as receitas sem glúten. Sim, a gente sabe que são diferentes ingredientes, que são combinações que vão variar a depender do tipo de receita que você está fazendo. Você tem que começar a pensar sem glúten e sem leite. A sair da caixinha, olha, se eu tenho que fazer um pão francês, o que vocês vão começar a raciocinar em cima disso? Se eu amo um pão francês, eu não posso colocar muita fibra. Por quê? Porque a fibra absorve muito líquido. Se a fibra absorve muito líquido e o meu pão francês é um pãozinho que vai ficar com uma casquinha crocante, vai ficar com o miolo mais sequinho e é um pão modelável, eu não posso colocar muita fibra porque eu não posso hidratar muito essa massa. Senão eu perco o ponto e ele esparrama. Então é isso que vocês vão começar a entender, a raciocinar sem glúten. É igual aprender inglês. Você já aprende inglês falando? Ah, meu Deus, pensando tudo em inglês? Não. Você vai começando uma palavra por dia, uma frase por dia. E aí, mais pra frente, quando você estiver mais avançada, você vai começar a pensar as coisas em inglês. Você não vai para a primeira aula já pensando, ai meu Deus, como é isso em inglês? Ah, esse aqui é... Não, não é assim. Aqui é do mesmo jeito. Você não está acostumada a pensar sem glúten, pensar sem leite. Mas é uma coisa que você vai fazer, vai acontecer para você naturalmente. Com o tempo, com experiência, com paciência, aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho. É assim que a gente consegue se tornar independente de receitas prontas, fazer o que a gente sente falta, o que a gente mais gosta, o que nossos filhos, o que os seus filhos mais gostam. Sempre que eles tiverem vontade. Minha aluna Mariana fala: depois que eu descobri que minhas filhas eram alérgicas, eu me vi apurada. Ela fala assim: por quê? Porque criança não come fruta no café da manhã. Come pão, quer, né? Tem que ter ali substância, como diz minha mãe. Tem que ter um pão, tem que ter um docinho, tem que ter um bolo. Criança enjoa, criança não come só fruta. Criança é coisa diferente. E você tem que ser capaz de fazer isso. Para isso, você precisa dar um passo por vez, mas sempre tendo como foco aprender as funções dos ingredientes, as técnicas de preparo. É simples se você fizer um passo por vez com um método que te ensine um passo por vez.